Giovana, nós estamos estudando os conceitos de geometria, estudamos o que é triângulo e vamos agora corrigir alguns exercícios. Nós vamos começar a corrigir a lista de exercícios 5, relacionada a triângulos. Nosso primeiro exercício é na página 175, número 8. Bom, o exercício 8, ele pede para classificar as sevianas do desenho. Sevianas, elas são linhas que são traçadas dentro do triângulo, cada uma tem uma característica diferente. Na letra A, nós temos um triângulo e nós temos uma seviana de R até J. Observe que aqui, a ênfase que está sendo dada é que o ângulo foi dividido ao meio. Nós tínhamos um ângulo azul e ao fazer o tracejado de R até J, nós temos um tracinho de cada lado. Então, esse tracinho indica que um ângulo é igual ao outro. A seviana que divide ângulos ao meio é chamada de bissetriz. Então, sempre que é dito que tal reta, tal segmento de reta é uma bissetriz, quer dizer que ela está dividindo o ângulo ao meio. Então, se esse ângulo R, ele valesse 10 graus, cada um vai ficar 5 graus. Se ele valesse 80 graus, cada um agora fica 40 graus. Então, para isso que serve a bissetriz. Letra B. Nós temos um outro triângulo, o triângulo ABC. E a seviana é de B até M. Observe que em M ele forma um ângulo de 90 graus. Então, nós chamamos isso de altura. A altura, ela sempre vem de um vértice e vai até o outro lado, formando um ângulo de 90 graus. Letra C. Nós temos o triângulo RLJ e a seviana RM. Aqui nós temos que esse M, ele divide o lado LJ em dois. E em dois iguais porque ele tem dois tracinhos. Então, a distância de L até M é igual à distância de M até J. Sevianas que dividem um lado ao meio é chamada de mediana. Então, se o lado todo valesse 10 centímetros, cada lado ia valer 5 centímetros. Se o comprimento todo desse lado fosse 20 centímetros, cada um ia ser 10 centímetros. E assim por diante. Nosso próximo exercício é na página 176, número 9. Nos triângulos a seguir, calcule o valor de x e y, sabendo que AR é bissetriz. Bom, vamos relembrar. Bissetriz quer dizer que ele divide o ângulo ao meio. Na letra A, nós temos um triângulo, e aqui no ângulo A, você tem um lado, que é o lado que vale 40 graus. Observe que ele está afirmando que de A até R é uma linha que forma uma bissetriz. Então, o lado contrário também tem que valer 40 graus. Bom, esse triângulo ele foi dividido e formou mais dois triângulos. Então, você tem um triângulo que tem os ângulos 60, 40, 2x menos 20 graus. E tem um outro ângulo que vale y. Bom, esse ângulo que vale y, ele tem que ser igual a 2x menos 20. Então, nós precisamos primeiro saber o valor de x. O primeiro triângulo, nós temos que os três ângulos formados quando você tem a bissetriz vai ser 40 no ângulo A, 60, 2x menos 20. E tem que ser igual a 180. Você tem uma equação agora. Então, você vai repetir o 2x e vai somar. 40 mais 60 vai ser 100. 100 menos 20, 80.
igual a 180. Ficamos, então, com 2x igual a 180 menos 80, que vai ser 100. 100 dividido por 2 é 50. Encontramos o valor de x, agora vamos encontrar o valor do y. Lembra que cortou o ângulo ao meio? Então, o ângulo y, ele é igual ao ângulo 2x menos 20. Eu sei o valor de x, então fica mais fácil. Y é igual a 2x menos 20. Y é igual a 2 vezes 50, 100, menos 20, 80. Vamos agora para a letra B. Na letra B, nós temos um triângulo. Ele é retângulo. Observe que no ângulo A ele vale 90 graus. E de A até R, nós cortamos o ângulo ao meio. Nós temos, então, 45 graus, 105 graus e x graus. Então, para achar o x, basta observar que ele, com 105 e com 45, eles formam um ângulo, eles formam um triângulo, então nós conseguimos resolvê-lo. O y, ele, com 45 graus em A, eles formam o teorema do ângulo externo. Por quê? O ângulo externo, ele diz que o valor de qualquer ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos de um triângulo oposto. Então, y mais 45 tem que ser igual a 105. Bom, primeiro vamos encontrar o valor de x, porque nós conseguimos formar um triângulo. 45 mais 105 mais x é igual a 180. 45 mais 105 é 150. Mais x é igual a 180. Nós vamos mudar o 150 do primeiro membro para o segundo. E ele vai passar subtraindo. 180 menos 150, x é igual a 30. Agora, o y. 45 mais y, que são os dois ângulos internos do nosso segundo triângulo, tem que ser igual a 105, porque 105 é o ângulo externo desse triângulo. 45 está somando do primeiro membro, passa para o segundo, e ele vai ficar negativo. 105 menos 45, y é igual a 60. Lembrando que aqui, como nós estamos falando de triângulo, ele tem várias ideias, várias formas de se olhar, você poderia chegar na mesma resposta por caminhos diferentes, e ainda assim estaria certo. Próximo exercício, número 10. Como classificamos o ponto de encontro de cada tipo de sevianas nos triângulos? Bom, quando nós temos um triângulo qualquer e fazemos as três medianas dele, o ponto de encontro se chama baricentro. Quando nós temos um triângulo qualquer e nós fazemos as bissetris, o ponto de encontro chama incentro. Quando nós temos um triângulo e nós fazemos as alturas dela, o ponto de encontro chama-se ortocentro. Próximo exercício, número 11. Qual o triângulo que possui as três sevianas congruentes entre si? Classifique-a em relação ao comprimento de lados e ao valor dos ângulos internos. Bom, o único triângulo que vai ter as três sevianas iguais, ou seja, as medianas, as bissetris e as alturas serão exatamente a mesma coisa, é um triângulo que tem todos os lados iguais. Observe que na letra A, o nosso triângulo é um triângulo retângulo. Então, não precisa necessariamente que os três lados sejam iguais. Na verdade, no triângulo retângulo, ele não vai ser. Ele pode ser até isósceles, mas todos os lados iguais não. Porque o lado que está de frente ao ângulo de 90 graus, ele é um lado maior do triângulo. Letra B. Nós temos aqui um triângulo que os dois lados dele têm um tracinho. Então, está indicando que ele é isósceles. Os dois lados são iguais e a base é diferente. Na letra C, nós temos o triângulo equilátero. Todos os lados são iguais. O triângulo equilátero, ele além de ser equilátero,
ele ainda tem que ser acutângulo. Todos os ângulos dele tem que ser menor do que 90 graus, tem que ser 60. Porque todo triângulo equilátero, os lados são iguais, os ângulos são iguais, como nós sabemos que os ângulos têm que ser 180, então ele tem que ser 60 cada um. Logo, o triângulo que nós estamos procurando é a letra C, triângulo equilátero e acutângulo. Nosso próximo exercício é o exercício 12. Relacione corretamente as duas colunas. Bom, ponto de encontro das medianas de um triângulo, igual ao exercício 10. Se eu tenho as medianas, o ponto de encontro vai se chamar baricentro. B, o ponto de encontro das bissetrizes vai se chamar incentro. C, o ponto de encontro das alturas, ele vai se chamar ortocentro. E o ponto de encontro das mediatrizes do lado de um triângulo, então só sobrou o circuncentro. Completamos assim o nosso exercício 12. Nossa próxima atividade é o número 13 da página 176. No triângulo ABC da figura AM é mediana. Calcule os lados do triângulo. Bom, se ele está afirmando que o lado AM é mediano, quer dizer que a distância entre B e M tem que ser igual à distância entre M e C. Bom, eu vou começar pelo aquilo que eu sei. Eu sei que a distância de MB é 2x menos 3, e ela é igual à distância de MC, então é igual a x mais 4. Se eu tenho uma equação, eu consigo determinar aqui o valor do x. E a partir do valor do x, você consegue determinar os comprimentos, os lados desse triângulo. Bom, no primeiro membro eu vou deixar os termos que tem x, no segundo eu vou deixar os termos que não tem x. Vou repetir, então, 2x. O x do primeiro membro passa para o segundo, do segundo membro passa para o primeiro negativo. 2x menos x é x. O 4 eu vou repetir. E o 3, que é negativo no primeiro membro, vai passar para o segundo. E ele vai passar positivo. 4 mais 3, 7. Encontramos o valor de x. X vale 7. Agora que sabemos o valor de x, podemos saber o comprimento de todos os lados. Vamos começar com o lado AB. Ele é igual a x mais 8. Como nós sabemos que x vale 7, 7 mais 8 é 15. Depois vamos para o lado AC. Nós sabemos que o lado AC, ele vale 2x mais 5. Como nós sabemos que x é 7, 2 vezes 7, 14. 14 mais 5, 19. E temos o lado BC, que ela foi dividida em duas partes, que é o lado BM e o lado MC. O lado BM vale 2x menos 3, mais o lado MC, que vale x mais 4. Como o x vale 7, então vai ficar 2 vezes 7 menos 3, mais 7 mais 4. Começa sempre da multiplicação. 2 vezes 7, 14. 14 menos 3 é 11. 11 mais 7, 18, mais 4, 22. Encontramos todos os três lados do triângulo. Nosso próximo exercício é o número 14, na página 178. Os pares de triângulos desenhados abaixo são congruentes, ou seja, eles são iguais entre si. Determine qual é o caso de congruência de cada um. Ele está afirmando que existe uma relação de congruência. Nós temos alguns tipos de triângulo na semelhança de triângulo. No primeiro, nós temos aqui na letra A, um triângulo que nós temos dois lados iguais. Então, aqui nós temos um tracinho e o outro nós temos dois tracinhos. Então, está indicando que dois lados desse triângulo é igual. E entre esses dois lados, nós temos um ângulo que está sendo marcado. Então, ele é o caso de lado igual, ângulo igual e lado igual. Ou seja, LAL.
Na letra B, não tem nenhuma referência aos ângulos, só tem referência aos lados. Ele está afirmando que os lados são iguais. Então, um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos e três tracinhos. Então, lado igual, lado igual, lado igual. Caso LLL. Lado, lado, lado. Letra C. Nós temos aqui dois ângulos iguais, dois tracinhos no ângulo, um tracinho no ângulo, e nós temos um lado igual. Observe que esse lado, ele tem um ângulo oposto a ele, que é igual. Então, é o caso LAA. Lado, ângulo, ângulo. Letra D. Nós temos o ângulo de 90 graus, que é igual. E nós temos os lados, que são iguais. Então, o nosso caso é LAL. Lado, ângulo, lado. Porque se dois lados são iguais, automaticamente o terceiro também tem que ser igual. Próximo exercício, número 15. Na figura desenhada abaixo, os triângulos RJK e ARK são congruentes, ou seja, eles são semelhantes entre si. Determine o valor, nesse caso, AB, do perímetro dos triângulos. Se você olhar para o triângulo, então você vai determinar que um lado deles é comum, o RK. Se eles são congruentes, então ele está dizendo que de J até K é igual a K até A. Então, o A é igual a 3B. De R até J é igual a R até A. Então, 23 é igual a 2B mais 5. Vamos criar as equações e encontrar os valores que estão faltando. Bom, primeiro nós vamos ver o que está faltando, os valores. Nós igualamos que de R até J, 23 é igual a de R até A, 2B mais 5. Como o 5 está no segundo membro positivo, eu vou mudar para o primeiro e ele vai ficar negativo. 23 menos 5 é 18, que é igual a 12 a 2B. Esse 2 está multiplicando, eu vou mudar para o primeiro membro e ele vai dividir. 18 dividido por 2 é 9. Encontramos o valor de B. B vale 9. Agora falta o valor de A. Eu sei que o A é igual a 3B. Como nós sabemos que o B vale 9, nós vamos ficar com 3 vezes 9, 27. Agora que eu sei o valor do A, o valor do B, falta apenas calcular o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados de um triângulo. Então, o lado RJ, nós já temos o valor, ele vale 23, mais o lado RA, que vale 2B mais 5, mais o lado AJ. Só que esse lado AJ, ele vale 3B mais A. Vou substituir os B por 9 e vou substituir os valores de A por 27. Nós vamos ficar com 23 mais 2B, 2 vezes 9, mais 5, mais 3B, 3 vezes 9, mais A, que vale 27. Comece sempre da multiplicação. Então, 2 vezes 9, 18. 3 vezes 9, 27. E agora nós somamos 23 mais 18, mais 5, mais 27, mais 27. O perímetro é igual a 100. Concluímos nosso exercício 15. Agora nós vamos para o nosso exercício 16. De posse dos seus conhecimentos sobre congruência de triângulo, calcule o valor da variável x. Bom, aqui ele está falando que esses triângulos são congruentes porque eles têm dois ângulos iguais e um lado igual. Então, eu tenho esse ângulo que está marcado igual, eu tenho o lado 40 que é igual, e eles têm um ângulo oposto pelo vértice. Então, também, obrigatoriamente, tem que ser igual. Logo, esse lado 28 tem que ser igual a 2x mais 4. Bom,
Como 2x mais 4 tem que ser igual a 28, porque eles são triângulos congruentes, eu posso resolver através de uma equação. Eu vou mudar o 4 do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar negativo. 28 menos 4 é 24. O 2 ele está multiplicando, então vou mudar para o segundo membro e ele vai passar dividindo. 24 dividido por 12, por 2, é igual a 12. X é igual a 12. Pessoal, nessa aula nós vamos corrigir até esse exercício 16. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar a correção dos demais exercícios.